O Mazé de Estudo de hoje está aqui no CISA Business, meu parceiro, meu grande parceiro, para uma entrevista com também meu parceiro, Urocentro, representado aqui pelo Dr. Petros Oliva. Muito prazer, obrigado pela sua presença. Obrigado. Saímos da clínica Para a gente ter um climazinho mais ameno. Eu que agradeço, José. É um prazer estar de volta com você. Obrigada. Doutor, nossos telespectadores agora mandam sempre perguntas e assuntos que a gente pode abordar, deve abordar com os médicos lá da Urocentro. Então, doutor Petros, vamos falar, a pedido dos nossos telespectadores, sobre enurese noturna infantil. Traduzindo, é o ato da criança com idade entre 5 e 6 anos fazer xixi na cama 2 ou 3 vezes por semana. Esse tema, eu acredito que, por isso, a grande solicitação dos seus espectadores, porque é um tema que se reveste de importância, porque é um tema que afeta toda a família dessa criança que tem o problema, né? Que é a criança que faz xixi na cama. É verdade. Me diga uma coisa, quando a pessoa percebe esse fato, vem algum sintoma associado, ou tipo sangue na urina, como é que... Eu acho que primeiro é o susto, né? Depois é a vergonha, tanto da criança quanto dos pais, e também a preocupação de saber se isso é uma doença, um problema que pode se agravar no decorrer do tempo. Na verdade, mas exatamente pensando em como se manifesta a enurese, a gente tem que dividir ela em dois tipos principais. Primeiro, é aquela criança, de acordo com a definição que você deu agora há pouco, que não deixa de fazer xixi na cama no período que deveria deixar. Esse período corresponde aproximadamente entre os 2 e os 5 anos de idade. Esse é o período que a criança geralmente, a grande maioria das crianças, para de fazer xixi na cama, porque ela adquire aquilo que a gente chama de maturidade miccional. É a criança que já pede para fazer xixi, já diz para o pai e para a mãe que está com vontade de ir no banheiro. Essa criança que já começa a ter controle sobre a micção, ela, ao mesmo tempo que ela faz isso durante o dia, à noite ela começa a parar de fazer xixi na cama. Então, quando a gente tem uma criança que ultrapassa essa idade limite, mais ou menos de 5 anos, ainda fazendo xixi na cama, mesmo que numa frequência pequena, como uma ou 2 vezes na semana, é uma frequência pequena, essa criança está com enurese. Certo. Essa enurese é aquela que a gente chama de enurese primária, ou seja, a criança que nunca deixou de fazer xixi na cama e não adquiriu o controle no momento, na idade que deveria. E temos o outro grande grupo de crianças que fazem xixi na cama, que são aquelas crianças que adquiriram esse controle, pararam de fazer xixi na cama na idade normal, ou seja, entre os 2 e os 5 anos, e voltaram a fazer. Às vezes até já com alguma certa idade, assim, 10, 12 anos de idade, a criança volta a fazer xixi na cama. Então a gente tem que separar esses dois grandes grupos. Aquela criança que nunca deixou de fazer xixi na cama e aquela criança que teve aquilo que a gente chama de intervalo seco. Teve um período da vida, às vezes de anos, sem fazer xixi na cama, e por alguma outra razão, essas as razões que devem ser reconhecidas, voltou a fazer xixi na cama. Pode ser falando sobre as razões, não é? Sim. As causas, podemos dizer que pode ser um problema emocional. Aqui as pessoas perguntam se mudança de casa, separação dos pais, isso pode resultar em enurese? Eu falo uma coisa para os pais que às vezes é um pouco frustrante, quando chegam comigo com crianças com esse problema. Não existe pílula mágica. Nós não vamos ter um único tratamento que vá curar ou resolver o problema da enurese. Por que não? Porque não existe uma única causa. Então a verdade é que a enurese é um problema complexo que geralmente tem mais de uma razão de estar acontecendo. E o tratamento, obviamente, vai ser uma série de condutas que a gente vai fazer para atingir essas possíveis causas. Pode ser esse conjunto de coisas? Esse conjunto de coisas. Às vezes a gente tem que pensar que pode ser uma questão orgânica. Tem crianças que têm problemas no trato urinário, no aparelho urinário, e que por isso demoram ou não adquirem este controle miccional.
essas crianças geralmente são aquelas que nunca deixaram de fazer xixi na cama. E tem ainda as crianças que, por outras razões, geralmente ligadas a estresses psicoemocionais, ou permanecem ou voltam a fazer o xixi na cama. Agora, como eu falei, dificilmente você tem uma causa única. Geralmente essas crianças têm uma associação de fatores que vão levar a esse problema, que vão persistir com esse problema e, portanto, a gente trata de uma forma, como eu falei, não é uma coisa que vai render resultados de um dia para o outro, não vai, mas é uma série de condutas e atitudes que toda a família tem que ter, inclusive a própria criança, para que a gente possa tratar e realmente curar esse problema na criança. Pois é, o senhor acha que, então, se tratando disso, os pais podem colaborar no tratamento, não é? Também estão perguntando assim, tem que evitar líquido à noite? Então. Punir a criança é uma solução? Perfeito. Deu. Algumas coisas... Estou jogando uma bomba na sua mão. É verdade, como eu falei, algumas orientações gerais passam por tudo isso. Os pais, eles são muito importantes no tratamento, né, dessas crianças. Não só os pais, como todas as pessoas que têm contato próximo com essa criança. Aí a gente inclui, de maneira muito importante, os irmãos, principalmente os irmãos mais velhos. Os que não fazem mais xixi na cama. E os avós, tios, as babás. Muitas crianças têm um convívio muito grande com a babá. Então, todas as pessoas têm que se envolver. Todas as pessoas têm que entender que elas fazem parte da resolução desse problema para que dê certo o tratamento. E falando de questionamento sobre que condutas a gente deve fazer na criança, muitas pessoas pensam realmente que parar de beber água à noite, que castigando a criança, que na verdade ressaltando o aspecto negativo dela ter feito xixi na cama, isso vai ajudar, ela vai parar. Pelo contrário, gera na criança ainda mais insegurança, ainda mais ansiedade e às vezes até piora os quadros dessas crianças. O senhor sabe, cortando rapidamente, voltando à minha infância, meus pais tinham um colégio e eram internos, nós éramos como se fôssemos internos, né? E quando uma criança... Mas isso era um tratamento, gente, há 100 anos atrás. A criança quando ela fazia muito, né, no internato, ela pegava o colchão e tinha que levar para o sol. E aquilo era a coisa mais desagradável uma que exposição podia terrível para a criança, com certeza. Então, não é para fazer isso. E quem já passou por isso deve lembrar. E realmente eu acho que é tudo muito associado com a psicologia, com tudo. Sim, né? A verdade é que é uma das coisas mais importantes para que você possa fazer com que o seu filho, com que a sua criança pare de fazer xixi na cama, é fazer um reforço positivo para que essa criança se sinta segura, tenha confiança e comece a parar de fazer xixi na cama, se o problema principalmente for essa questão psicoemocional. Quando a criança não faz xixi na cama uma noite, essa atitude é que tem que ser valorizada, não o fato dela ter feito xixi em alguma outra noite, né? Não é a punição ou a indicação negativa dela ter feito aquele xixi na cama. É o contrário, a gente deve ressaltar, a gente deve valorizar, até recompensar a criança quando ela não faz xixi na cama, porque ela começa a perceber que aquilo é um melhor caminho e começa a dar confiança para que ela realmente pare com isso. Agora, como eu falei, existem outras causas que precisam ser investigadas. Então, assim, as crianças que passam por esse problema, eu gosto sempre de frisar isso, precisam ser vistas pelo médico. Crianças que, a partir de 3, 4 anos de idade, ainda fazem xixi na cama, ou em qualquer época da vida, voltam a fazer xixi na cama, precisam ser vistas pelo médico. Claro, o médico que primeiramente tem que ver esses casos é o pediatra. Ele vai ver, vai ter o discernimento para identificar as principais causas desse problema e geralmente ele vai encaminhar para o urologista, para um urologista pediátrico, para que possa ver, diagnosticar e tratar especificamente o tratamento mais adequado para esse problema. Doutor Petros, muito obrigada. Eu quero avisar você que está nos assistindo, Dr. Petros Oliva é um urologista
de pediatria, pediatra, e está lá na Urocentro, na Rua Fortaleza, 528. 528, Adrianópolis, ao lado bem pertinho da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, abençoando todo mundo, não é, doutor Petros? Exatamente. Eu que agradeço, mas mais uma vez, essa oportunidade e ressalto que as crianças que têm esse problema têm tratamento, desde que o problema seja identificado e desde que seja encaminhado para o profissional, para o médico, para o pediatra. Não tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha. Vergonha é não ir. Exatamente. Tem que ir, levar Exatamente. E conversar com o médico. E ressalto mais uma vez a importância de se ter a consciência de que, por ser um problema complexo, o tratamento não é simples, o tratamento não tem um resultado imediato, mas o tratamento resolve desde que a gente consiga abordar todos os fatores que possam estar envolvidos com as causas desse problema naquela criança. Muito obrigada. O Mazé de Estudo está aqui de portas abertas para o Urocentro, como sempre. Para você que quiser fazer novas perguntas, pode mandar mazedestudo@gmail.com. Nós estamos também nas redes sociais, Face é Mazé Manaus, e pode mandar suas perguntas, tá bom? Não sai daí, eu volto já.